Imagine que você está no deserto, carregando uma garrafa de água. Você encontra alguém desfalecendo, com a garganta seca e os olhos implorando por socorro. Sem hesitar, você entrega sua garrafa, assiste aquela pessoa beber até a última gota e no momento em que ela recupera as forças, em vez de um agradecimento, ela usa a garrafa vazia para golpear sua cabeça e levar seus sapatos. Parece um cenário de filme de terror ou uma parábola sobre a maldade pura. Mas a verdade é que isso acontece todos os dias dentro de escritórios, salas de estar e grupos de mensagens. O que ninguém te contou é que a mão que você estende para puxar alguém do buraco é, muitas vezes, a mesma mão que essa pessoa vai morder para provar a si mesma que nunca esteve lá embaixo. Nós crescemos ouvindo que a gratidão é a memória do coração, mas na prática cruel da sobrevivência humana, a gratidão é um fardo pesado demais para a maioria das pessoas carregar. Maquiavel, aquele homem que foi rotulado como o mestre do mal, na verdade era apenas um realista que entendia algo que sua bondade te impede de enxergar. A gratidão tem prazo de validade e o ressentimento é eterno. Quando você ajuda alguém de forma grandiosa, sacrificando seu tempo, seu dinheiro e sua paz, você não está apenas fazendo um bem. Você está, sem querer, cometendo uma agressão psicológica contra o ego daquela pessoa. O peso da dívida impagável é o veneno silencioso que corrói as melhores amizades. Pense bem na pessoa que você mais ajudou na vida, aquela que você resgatou quando o mundo tinha dado as costas para ela. No início, o alívio dela era genuíno. Ela te ligava chorando, dizia que você era um anjo, que nunca esqueceria o que você fez. Mas o tempo passa e aquela gratidão calorosa começa a esfriar, transformando-se em algo râncido. Por que isso acontece? Porque ninguém gosta de se sentir em débito. Existe uma conta invisível na cabeça de quem recebe ajuda. Cada vez que essa pessoa te olha, ela não vê a sua bondade, ela vê o próprio fracasso refletido nos seus olhos. Você é o arquivo vivo da fase mais humilhante da vida dela. Você sabe como ela chorou. Você sabe o quanto ela estava quebrada. Você sabe das fraquezas que ela agora quer esconder do resto do mundo. Para que ela possa se sentir poderosa novamente, para que ela possa caminhar de cabeça erguida, ela precisa deletar o arquivo. E, infelizmente, o arquivo é você. A traição, nesse contexto, não é um ato de maldade gratuita, mas um mecanismo de defesa desesperado para restaurar a autoestima de quem foi ajudado. Maquiavel explicava que os benefícios devem ser concedidos aos poucos, como doses pequenas de um remédio, para que sejam melhor apreciados e durem mais tempo. Quando você entrega tudo de uma vez, quando você resolve o problema de alguém de forma definitiva e heróica, você tira dessa pessoa a oportunidade de lutar as próprias batalhas. Você se torna um gigante diante de um anão. E o anão, em vez de admirar sua altura, começa a odiar o fato de ser pequeno. Essa disparidade cria um desconforto insuportável. A pessoa ajudada começa a procurar defeitos em você para equilibrar a balança. Ela começa a dizer para si mesma que você só ajudou porque queria aparecer, ou porque tinha dinheiro sobrando, ou porque gosta de controlar os outros. Ela distorce a realidade para transformar o seu ato de amor em uma manobra de manipulação. É uma ginástica mental fascinante e cruel. Se você é o vilão controlador, ela não precisa mais ser grata. Ela se sente autorizada a te atacar, porque na narrativa distorcida dela, ela está apenas se libertando de uma opressão que você nunca exerceu. A maioria de nós comete o erro de acreditar que a lógica humana segue a matemática da reciprocidade. Nós pensamos que se dermos 10, receberemos 10 de volta, ou pelo menos 5. Mas a psicologia da dívida impagável opera na base da subtração. Quanto mais você dá, menos o outro sente que pode retribuir.
E quando a retribuição se torna impossível, a única saída para o ego é a aniquilação do doador. É por isso que você vê filhos que abandonam pais que deram tudo, sócios que roubam quem os financiou no início e amigos que espalham boatos sobre quem lhes deu abrigo. Eles estão tentando quebrar o espelho. Eles não suportam olhar para você e lembrar de quem eram quando não tinham nada. Você se tornou o símbolo da carência deles. Enquanto você estiver por perto, a história de sucesso que eles querem contar para o mundo terá um buraco, uma nota de rodapé dizendo que eles só chegaram lá porque você os carregou no colo. E ninguém quer ser o herói que precisou de colo. A traição final é o golpe de misericórdia nessa relação de dependência. Quando a pessoa que você ajudou finalmente consegue ficar de pé, a primeira coisa que ela faz é chutar a escada que usou para subir. E ela faz isso com uma frieza que te deixa sem chão, porque ela já vem ensaiando esse momento há meses dentro da própria cabeça. Enquanto você achava que a amizade estava se fortalecendo, ela estava acumulando provas de que você é uma pessoa difícil, de que você cobra demais, de que você é tóxico. Tudo isso para que, no dia em que ela te der as costas, ela possa dormir em paz, sentindo-se a verdadeira vítima da história. É um ciclo de autodestruição da memória que Maquiavel descreveu com uma precisão cirúrgica séculos atrás, observando como os príncipes que chegavam ao poder pelo favor de outros raramente se mantinham lá sem eliminar seus antigos benfeitores. O benfeitor é uma ameaça constante à autoridade e à autonomia do novo vitorioso. Muitas vezes, a ajuda que oferecemos é baseada na nossa própria necessidade de sermos heróis. Nós nos colocamos em uma posição de salvadores e, sem perceber, alimentamos uma dinâmica de poder. No entanto, o preço de ser o salvador é viver rodeado de pessoas que se sentem salvas e, portanto, inferiores. Essa inferioridade fermenta no silêncio das noites de insônia daquele que foi ajudado. Ele começa a observar cada gesto seu, cada palavra, buscando um sinal de arrogância que justifique o ódio que ele está começando a sentir por você. Se você der um conselho, ele dirá que você é prepotente. Se você não der, ele dirá que você é indiferente. Não há saída vitoriosa para quem ajuda demais, porque o excesso de luz do benfeitor acaba cegando quem está nas sombras. E quando alguém fica cego, o primeiro instinto é atacar o que está ao redor para se sentir seguro. O que dói mais não é a perda do que você deu, seja dinheiro, tempo ou energia. O que destrói o coração é perceber que a sua entrega foi o combustível para a destruição do vínculo. É entender que, se você tivesse sido um pouco mais egoísta, talvez aquela pessoa ainda estivesse ao seu lado. A bondade extrema rompe o equilíbrio das relações humanas, que são essencialmente trocas de iguais. Ao se tornar o provedor absoluto, você quebrou a igualdade e condenou a relação ao fracasso. O outro, sentindo-se esmagado pela sua perfeição ou pela sua capacidade de entrega, prefere a companhia de quem nunca fez nada por ele, porque perto dessas novas pessoas, ele pode fingir que sempre foi forte, sempre foi independente e sempre foi o dono do próprio destino. Perto de você, ele é apenas o miserável que foi resgatado. Precisamos aceitar a realidade de que o ser humano é movido por interesses e pela preservação da própria imagem. A gratidão exige uma maturidade espiritual que a vasta maioria da população não possui. Exige que a pessoa aceite sua vulnerabilidade e honre quem a estendeu a mão sem se sentir diminuída por isso. Como essa maturidade é rara, a traição se torna a regra, não a exceção. Você se torna o vilão da história de alguém simplesmente porque foi o único que se importou o suficiente para estar lá no momento em que a história quase acabou. É uma ironia amarga. Sua presença é o lembrete do que eles querem esquecer. Por isso, antes de se jogar no fogo para salvar alguém,
Você precisa entender que as cinzas podem ser tudo o que restará da sua reputação nas mãos dessa pessoa. Essa dinâmica não é um erro de percurso, é uma estrutura do comportamento social que Maquiavel mapeou para avisar que a política das relações humanas é feita de percepção e poder, não de boas intenções. Se você não entende as regras do jogo, você será sempre a peça sacrificada no tabuleiro de alguém que você mesmo ajudou a montar. A traição é o recibo de que a dívida era grande demais para ser paga com amor, então foi quitada com sangue emocional. O sentimento de injustiça que você sente agora é o resultado de aplicar uma moralidade romântica a um mundo que funciona com uma mecânica de sobrevivência. A pergunta que fica martelando na cabeça de quem foi traído é sempre a mesma: por que comigo? Mas a resposta não está no que você fez de errado, e sim no que você fez de certo, até o ponto de sufocar o outro com sua utilidade. Se a gratidão é tão frágil e a ajuda pode se transformar em uma ameaça ao ego alheio, como podemos diferenciar quem merece nosso esforço de quem vai usar nossa bondade como arma? E será que o problema não reside justamente na forma como a nossa própria natureza nos empurra para esse papel de salvadores? A verdade nua e crua que eu vi acontecer repetidas vezes em trajetórias de sucesso que terminaram em isolamento é que a traição não nasce de um plano maligno arquitetado em um laboratório, mas de um instinto biológico de preservação que Maquiavel compreendia como ninguém. Quando eu olho para trás e analiso as histórias de quem foi apunhalado pelas costas, eu vejo um padrão que vai muito além da falta de caráter. É a luta do bicho humano para não se sentir inferior. Você precisa entender que a biologia não se importa com a sua moralidade ou com o quão boa você é. O cérebro humano é programado para detectar ameaças, e o que pouca gente tem coragem de admitir é que a sua bondade excessiva pode ser interpretada pelo subconsciente do outro como uma forma de agressão. Sim, você leu certo. Ao ser a pessoa que resolve tudo, que tem todas as respostas e que nunca falha, você se torna um padrão de perfeição que o outro jamais alcançará. E a biologia dele, para protegê-lo da depressão de se sentir um inútil, começa a transformar você em um alvo. Eu vi isso em amizades de décadas. A pessoa que recebe a ajuda começa a desenvolver uma alergia silenciosa à presença do benfeitor. Não é que ela esqueceu o que você fez, é que ela se lembra demais. E essa lembrança é um peso. Maquiavel dizia que o ser humano é, por natureza, ingrato e volúvel. Ele não dizia isso porque era um pessimista, mas porque observava que o medo é um motor muito mais estável do que o amor. O amor depende da vontade do outro, e a vontade humana muda como o vento. Já o medo de ser inferior, o medo de ser o protegido para sempre, esse medo é constante. Quando você se torna a tábua de salvação de alguém, você para de ser um amigo e passa a ser uma função. Você vira o resolvido, o forte, o pilar. E é aqui que o perigo mora. Porque ninguém quer ser o eterno dependente. A traição é o grito de independência de uma alma que se sente pequena demais perto da sua generosidade. O que eu vi em muitos casos é que a pessoa que você ajuda começa a competir com você em silêncio. Ela não quer mais a sua ajuda. Ela quer o seu lugar. Ela quer provar que o sucesso dela não tem a sua digital. Maquiavel explicava que os homens são tão cegos pelas suas próprias ambições que eles mordem a mão que os alimenta apenas para sentir o sabor do próprio poder. Existe uma mecânica sombria aqui. Para que o outro sinta que ele é o mestre do próprio destino, ele precisa eliminar a evidência de que um dia foi um náufrago. E a evidência é você. Por isso, a traição costuma acontecer exatamente no momento em que a pessoa que você ajudou começa a prosperar. É o complexo de Deus do ajudado. Ele agora tem asas,
E a primeira coisa que ele quer fazer é voar para longe de quem viu suas penas caídas no chão. Nós temos essa mania de achar que a bondade cria um campo de força ao nosso redor, mas a biologia do poder nos diz o contrário. Se você se faz onipresente, você se torna previsível. E o que é previsível é facilmente manipulado. Eu vi pessoas maravilhosas serem descartadas como lixo simplesmente porque se tornaram úteis demais. Quando você é útil o tempo todo, você perde o seu valor como indivíduo e passa a ser um recurso. E recursos são usados até o fim. Maquiavel alertava que um príncipe deve evitar ser amado se isso significar ser dependente da bondade alheia. Ele deve preferir ser respeitado, porque o respeito impõe uma fronteira. A sua bondade desenfreada apaga essa fronteira. Ela diz ao outro que o seu estoque de perdão e de entrega é infinito. E se é infinito, ele não tem preço. Se não tem preço, ele não precisa ser honrado. Essa natureza humana que eu vi destruir parcerias promissoras funciona sob uma lógica de hierarquia. Mesmo que você diga que são iguais, o fato de você estar sempre na posição de quem dá e o outro na de quem recebe estabelece uma pirâmide. O topo da pirâmide é solitário e perigoso. O traidor é aquele que tenta inverter essa pirâmide. Ele usa as informações que você deu, as conexões que você abriu e a energia que você investiu para construir uma base onde ele possa ficar acima de você. E para ele, não há espaço para dois no topo. Maquiavel entendia que a gratidão é um vínculo que os homens rompem sempre que lhes convém, mas o temor de perder o que conquistaram os mantém na linha. Se você deu tudo de graça, o outro não teme perder você, porque ele acha que já extraiu tudo o que precisava. É fascinante e assustador observar como a mente humana reescreve a própria história para evitar a culpa. Eu vi pessoas que foram salvas da falência por amigos começarem a espalhar que o amigo era controlador, ou que só ajudou porque tinha segundas intenções. Isso não é loucura, é biologia. É o mecanismo de defesa do ego. Se eu te traio e você é uma pessoa incrível, eu sou um monstro. Mas se eu te traio e você é um manipulador tóxico, então eu sou um sobrevivente, um herói que se libertou. A traição exige que o traidor assassine a sua reputação primeiro dentro da cabeça dele, para depois executá-la no mundo real. Maquiavel descrevia isso como a arte da simulação e da dissimulação. O traidor simula uma amizade enquanto dissimula o seu crescente ressentimento. Ele precisa transformar a sua luz em um incêndio para justificar o ato de te abandonar entre os destroços. Portanto, entenda que a biologia da traição é uma resposta à sua tentativa de ser um salvador em um mundo de sobreviventes. Quando você se recusa a ver a malícia, você se torna uma presa fácil, não por ser fraco, mas por ser arrogante o suficiente para achar que a sua bondade pode mudar a natureza humana. Maquiavel não queria que fôssemos cruéis, mas que fôssemos despertos. Ele queria que soubéssemos que as pessoas nos amam enquanto somos úteis para elas, mas que esse amor é condicional e volátil. Eu vi que a verdadeira proteção não está em parar de ajudar, mas em parar de se doar sem critérios, em entender que o espaço que você ocupa na vida de alguém deve ter limites claros para que a gratidão não vire veneno. A bondade sem inteligência estratégica é apenas um convite ao desastre, pois ela ignora o fato de que todo animal encurralado, mesmo que seja pela sua generosidade, morderá para se libertar. Se a biologia nos empurra para esse conflito e a nossa própria mente cria histórias para justificar a ingratidão, como podemos identificar o momento exato em que a história que o outro conta sobre nós começa a mudar? E o que essa mudança nos diz sobre o papel que estamos aceitando desempenhar na vida das pessoas? A grande armadilha que eu vi derrubar as mentes mais brilhantes e os corações mais generosos é a ilusão de que a traição do outro é um veredito sobre quem você é.
Eu mesmo já estive nesse lugar, sentado em silêncio no escuro, repassando cada mensagem, cada favor e cada sacrifício, tentando encontrar o erro no meu próprio caráter. Eu me perguntava o que havia de errado comigo para que alguém que eu tratei como família decidisse me descartar como se eu fosse um estranho. Mas a verdade que Maquiavel sussurra através dos séculos e que eu aprendi da forma mais dolorosa possível é que a traição diz tudo sobre o estágio de evolução do outro e absolutamente nada sobre o seu valor. O que eu vi nas trincheiras das relações humanas é que muitas vezes nós somos traídos não apesar de sermos bons, mas exatamente por causa disso. A sua integridade é um insulto silencioso para quem vive de aparências. Eu me lembro de uma situação específica em que estendi a mão para um colega que estava perdendo tudo. Eu usei meus contatos, dediquei noites sem dormir para estruturar o projeto dele e, em determinado momento, cheguei a tirar do meu próprio bolso para que ele não passasse necessidade. Eu vi aquela pessoa chorar de alívio no meu ombro. Meses depois, quando ele se reergueu, eu fui o último a saber que ele estava fechando negócios pelas minhas costas, usando as exatas estratégias que eu tinha ensinado. Quando o confrontei, vi nos olhos dele não o arrependimento, mas um brilho de desprezo. Ali, eu entendi. Ele não estava me traindo por ganância, ele estava me traindo porque precisava matar o testemunha da sua queda. Ele precisava ser o gênio solitário que conquistou tudo sozinho, e a minha existência provava o contrário. A maioria de nós comete o erro de dar a partir de um copo vazio. Nós achamos que, se nos sacrificarmos o suficiente, se sangrarmos um pouco mais, o outro finalmente vai entender o nosso valor. Mas eu vi que o sacrifício sem limites não gera admiração, gera abuso. Quando você se torna o tapete para alguém passar, não pode reclamar que essa pessoa limpou os pés em você. Maquiavel ensinava que o governante deve ter a pele de um leão para assustar os lobos, mas também a astúcia de uma raposa para identificar as armadilhas. A sua bondade precisa de uma armadura. Se você não coloca limites, você não está sendo generoso, você está sendo imprudente. Eu aprendi que o não é a ferramenta de proteção mais sagrada que um ser humano possui. Dizer não para quem só sabe sugar é o maior ato de amor próprio que você pode exercer. O que eu vi mudar o jogo para muitas pessoas é o momento em que elas param de procurar a aprovação de quem não tem nada a oferecer. Nós ficamos viciados na sensação de sermos necessários. É uma droga poderosa. Sentir que alguém depende de nós nos faz sentir importantes, mas é uma importância falsa, construída sobre a areia movediça da carência alheia. A verdadeira força está em ser alguém que transborda, que dá porque tem de sobra, e não porque precisa que o outro confirme sua existência. Eu vi que a cura para a dor da traição começa quando você retoma o seu poder e percebe que o seu reservatório de energia é limitado. Você não tem o direito de gastar a sua paz com pessoas que só aparecem na sua vida para fazer um inventário do que podem levar. Maquiavel observava que os homens são movidos por dois sentimentos principais: o ódio e o medo. Quando você ajuda demais, você elimina o medo que o outro tem de te perder, porque você se mostra incondicional. E, ao mesmo tempo, você planta a semente do ódio por ser o espelho da dívida impagável. Eu vi que a solução não é se tornar uma pessoa amarga ou fechar o coração para o mundo. O mundo já está cheio de pessoas frias. O desafio é manter o seu coração aberto, mas com uma porta muito bem vigiada. Eu aprendi a observar os sinais nos primeiros 10 minutos de conversa. O jeito que a pessoa fala de quem a ajudou no passado é o roteiro exato de como ela vai falar de você no futuro. Se todos os ex-amigos dela são loucos ou traidores, adivinhe quem será o próximo da lista. Nesta jornada, eu vi que a traição é, na verdade, um processo de limpeza. É o universo removendo do seu caminho alguém que ocuparia o espaço de uma pessoa leal. Dói porque nós focamos no que perdemos,
mas raramente celebramos o que deixamos de perder. Anos de uma vida investidos em alguém que nunca estaria lá por nós. A clareza que vem depois de uma traição é um presente caro, embrulhado em papel de espinhos, mas ainda assim é um presente. Agora você sabe. Agora você tem o mapa. Você não é mais a pessoa ingênua que acredita que todo mundo tem o mesmo coração que o seu. Você se tornou uma raposa, e raposas não caem na mesma armadilha duas vezes. A grande lição final que eu tirei de todas essas experiências é que você deve continuar sendo luz, mas deve parar de iluminar quem prefere viver nas sombras. Algumas pessoas usam a sua luz apenas para encontrar o caminho da saída. Deixe que elas vão. Não corra atrás. Não peça explicações e, acima de tudo, não tente provar que você estava certo. O tempo é o melhor estrategista que existe. Ele coloca cada um no lugar que merece, sem que você precise mover um dedo. Foque em construir o seu império, em cuidar da sua saúde e em estar perto daqueles poucos que, quando você ganha, celebram como se a vitória fosse deles. Esses são os seus iguais. Todo o resto é apenas ruído no sistema. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar aquela ferida por uma outra perspectiva, não deixe de clicar no botão de curtir. Isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas que podem estar passando por esse momento difícil agora. Se inscreva para não perder as próximas análises profundas sobre comportamento humano e filosofia aplicada à vida real. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já foi traído por alguém que ajudou muito? Como você lidou com isso? Eu leio cada um de vocês. E não pare por aqui. Assista aos outros vídeos do canal para continuar fortalecendo a sua mente e a sua estratégia de vida. Nos vemos no próximo vídeo.